E estamos começando novamente o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Todos os dias estamos aqui abrindo a palavra com um capítulo novo na sequência. São 1189 capítulos e a gente não deixa nenhum para trás. E quando termina, voltamos tudo de novo. Porque a gente não para de estudar a palavra. A gente acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Então, como é bom começarmos o dia assim. Se seu horário é outro, não tem problema. Melhor é de manhã. Mas se você tem outro horário, faça naquele horário e crie um hábito para estudar a Bíblia todos os dias. Isso vai trazer um benefício imenso, incalculável para você, para a sua vida espiritual, para a sua família, para tudo aquilo que você vier a fazer. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Gálatas e já estamos no capítulo 4 hoje. O que acontecia naquela época, o contexto da carta, uma carta até certo ponto dura, uma carta que Paulo está preocupado em perder pessoas que já tinham aceitado a Cristo como Salvador para movimentos que ele chama de outros evangelhos, ou outro evangelho no singular. Eram aqueles que queriam voltar aos hábitos da salvação pelas obras, não é? Que não era nada ensinado na Bíblia em nenhum momento a Bíblia ensina a salvação pelas obras. Agora, no Antigo Testamento, a gente é salvo pelas obras. Em o Novo Testamento, a gente é salvo pela fé, pela graça, etc. Não tem essa... Sempre nós somos convidados a recebermos a graça de Cristo para a salvação. Não tem outro caminho. Havia leis, cerimoniais, que apontavam para Jesus e eles queriam se aferrar a estas leis. Que a má interpretação dessas leis, e a repetição de erros por dezenas de anos, centenas de anos, é que fizeram esta má interpretação nos dias de Jesus. Salvação é por aquilo que eu faço, não pela graça que eu recebo. Então eu tenho o importante acesso à salvação pelas coisas que eu faço, não por aquilo que alguém fez por mim. Essa é a grande diferença. E Paulo está insistindo aqui. No capítulo de ontem, nós não passamos aqui quando a Bíblia chama a lei de aio, não é? Que levava, é um pedagogo que levou a Cristo. A lei, nesse sentido todo da lei, a lei cerimonial, o ritual do santuário, apontava para Jesus. E quando Jesus veio, acabou. Não tem mais necessidade. Então essa é bem a ideia. E no capítulo 4 ele vai falar sobre essa questão da filiação. Ele diz assim, olha, o escravo e o herdeiro não tem diferença nenhuma enquanto o herdeiro é menor. Ele não tem a posse, não é? Ele precisa de tutores, ele precisa ser ajudado. Então nós também somos crianças espirituais, ou fomos crianças espirituais, não é? No Antigo Testamento, e fomos levados até a cruz, através dessas leis cerimoniais, que deixaram de existir. Hoje nós também precisamos de tutores, não é? As pessoas que nos ensinem a palavra para aprendermos alguma coisa. Não é? Nesse sentido é um pouco diferente aqui, claro, mas a Bíblia fala que nós devemos crescer da maneira certa e Paulo estava insistindo com eles, vocês estão crescendo da maneira errada. E nós vamos ver isso daí daqui a pouquinho, depois do intervalo, quando estudarmos o capítulo 4, aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. Então não saia daí. Pronto, já voltamos lá no YouTube. Nós não temos esse intervalo, né? Você sabe, o nosso canal, se não sabe, vai saber agora. O nosso canal lá no YouTube é youtube.com/reavivados por Sua Palavra NT, tudo junto. Reavivados por Sua Palavra NT, tudo junto. E estamos chegando aí a 600 mil, esse é o nosso grande objetivo. Agora, queremos passar de 1 milhão, logo. Mas se você não está inscrito ainda, vai lá, se inscreva. Copie o link, passe para os seus amigos, vai valer a pena compartilhar a palavra de Deus. É muito importante, muito importante.
Nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu a Gálatas e vamos lá para o capítulo 4 agora. E antes de passarmos aí alguns conceitos, já vimos aí, falamos alguma coisa no primeiro bloco, eu quero oferecer para você essa revista maravilhosa aqui, A Cura do Pecado. Esse é um livro que vai falar, ou essa carta, né, fala muito sobre lei do pecado, a carne, etc e tal. E é aqui um bom manual para você, não é? É um guia de estudo da Bíblia, da revista Esperança Novo Tempo, preparado pelo pastor Rafael Rossi, nosso amigo, apresentador aqui também da Novo Tempo, A Cura do Pecado. E tem aqui na lição 5, ele fala sobre salvação do pecado e da morte. Vale a pena conferir, peça a revista por este WhatsApp que está aqui, você vai recebê-la, vai estudá-la, preenche lá no final as perguntas, envia para a gente e vai receber um certificado, tá bom? Mas o grande valor dessa revista é o conteúdo, né? O certificado também, para marcar um momento da vida bem especial. Nós estamos também no Deezer, no Spotify, ali você tem desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, quando a gente terminar, né? Vamos ter até o capítulo 4 aqui da carta aos Gálatas. E sigam-nos em nossas redes sociais, tá bom? Quero mandar um abraço muito especial aqui para o Edilson e para a Irene. Eu estava voltando dessa viagem missionária que eu mencionei para vocês e de São Paulo para Curitiba eu tive a honra de encontrá-los. Eles assistiam o programa. Eu fiquei muito feliz, foi muito bacana. Um grande abraço para vocês, continuem estudando a palavra de Deus, assim como vocês gostam de fazer. Um casal muito especial. Espero manter amizade com eles aí. Super abraço para vocês e para todos aqueles que nos acompanham. Então vamos lá, capítulo 4. No capítulo anterior, aqui tem uma enroscada aqui num pequeno desenho. Quando eu vou pregar nas igrejas, às vezes as crianças me dão desenhos, olha aí, bacana. Esse aqui ele usou a parte de trás para fazer um animalzinho aqui, que bonitinho. Esse aqui é o Christopher. Olha, bacana. Obrigado aqui pelo seu desenho. Muito bem, vamos lá. Então, nós estamos aqui no capítulo 4. No capítulo 3, falamos um pouquinho sobre o que a lei não pode fazer em relação à promessa. Nós vimos aí no capítulo 3. Nós não falamos muito sobre essa questão do aio, daquele pedagogo, né? Como mencionei aqui no início do programa, aquele que nos leva, é o que nos levou até a cruz. Aqui esse é o sentido do capítulo 3. E no capítulo 4, vai falar um pouquinho sobre a filiação, a nossa filiação em Cristo. Como é que é essa ligação? Não pertencemos à família de Cristo, somos herdeiros de Cristo. Como é que é essa questão de ser herdeiros? De sermos herdeiros. Então ele diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, então ele não tem condições de receber a herança, vamos dizer, o pai morreu, ele é menor, não recebeu, ou mesmo o pai vivo, ele não recebeu herança, o pai está vivo ali, né? Mas digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Olha a comparação que Paulo faz. Paulo está sendo bem firme aqui. Ora, tanto o escravo como o herdeiro que não é maior são iguais. Porque o herdeiro, embora tenha a probabilidade de ter coisas, herdar coisas, elas ainda não são dele. Mas ele as desfruta assim como o escravo também desfruta, né? Desfruta da comida, do local onde dorme, né? O servo por aí. Então ele diz assim, posto que ele é senhor de tudo. É senhor, mas ainda não tem. Mas está sob tutores, verso 2, e curadores. Então Paulo está dizendo assim, nós éramos crianças. E lá no Antigo Testamento, antes de Jesus voltar, porque ele não falava essa expressão Antigo Testamento, Novo Testamento, porque não havia essa nomenclatura, mas nós estávamos, né, mas esse está, né, na realidade está mencionando esse rapaz aqui, herdeiro, que ainda não é maior, mas está sob curadores até o tempo determinado pelo seu pai, para receber herança, para ter maioridade, ou para receber herança pela morte do pai, mas aqui ele está falando do pai vivo, né? Vai esperar, não vai receber. Então ele se coloca juntamente com todos aqueles que esperavam no Antigo Testamento a vinda do Messias. Então a palavra de Deus era um aio, levava para o Messias. As leis cerimoniais levavam para o Messias. Os cordeiros, purificação e tal, bode, Azazel, tudo levava para o Messias. Tudo tinha uma história, tudo tinha um contexto.
não é? Tudo tinha um contexto. Então, nós éramos levados. Assim também, verso 3, nós, quando éramos menores antes de Cristo, aqui é bem claro, antes de Cristo, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Quer dizer, a gente tinha só uma parte da história. A profecia tinha sido estabelecida, o Messias viria, mas nós tínhamos só uma parte da história. Então vem esse verso que é muito usado aqui, 4:4 de Gálatas, né? Mas na plenitude dos tempos. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, para tornar esse herdeiro menor, maior, para receber a herança aqui. Porque a herança estava em Cristo Jesus, no que ele faria. Só que nós, os que viveram, né, no tempo do Antigo Testamento, receberam a herança também pela promessa. Não viram Jesus, mas ele, pela promessa, já estava efetivando a salvação deles. Porque a salvação, eu vou repetir, eu falei isso acho que no último programa, a salvação sempre foi de graça. Não venha com essa história de dizer assim, Deus salvava no Antigo Testamento diferente que salvava no Novo. Não, não, não. Não existe outro jeito de salvação a não ser pela graça. Então, um judeu, um hebreu, precisava compreender o que significava o ritual do santuário, não é? Os cordeiros, aqueles sacrifícios todos. Ele precisava entender que isso não era um fim em si mesmo. E o grande erro de muita gente foi esse. Começaram a considerar esses rituais como um fim em si mesmo. E não eram. Eles apontavam para frente, eles eram um aio, eles conduziam como professor, lá para frente. Você entende a diferença? É, isso mesmo. Não houve salvação em nenhum momento da história deste mundo aqui que não fosse pela graça, desde o Éden. E ficou bem claro. Mata o cordeiro. Esse cordeiro vai substituir vocês. Eu disse que vocês iam morrer, pois vocês vão morrer. Mas vão morrer a primeira morte. A segunda é opcional. Você escolhe aceitar a graça ou não. Então a graça, ela acompanha Gênesis 3,15 e vai por aí. Tem muitos textos, né, que apontam para esse momento tão especial. Então, aqui, ele veio para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. Para dar essa visão. Agora chegou o antítipo, chegou o verdadeiro. E verso 6 diz assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, agora nós somos filhos, a promessa aconteceu, apareceu. Aí, verso 7, assim, de sorte que já não és escravo, porém filho. Todos agora. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Todos somos herdeiros da salvação. Você entende isso? Que teve um aio para nos levar até lá, e esse aio, no Antigo Testamento, né, foi a lei, que bem levou. Aqui não está falando da lei moral, e a lei moral também não salva. Não salva. Aqui está abordando a questão da salvação, e você vai ver aqui no próximo bloquinho a clareza disso. Por quê? Aqui diz assim, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses. Falando de gentios e tal, que por natureza não são deuses, falando de gentil. Mas agora que conheceis a Deus, antes sendo conhecidos por Deus, Deus já conhecia você, mas você não conhecia Deus. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Agora está dizendo assim, eu ensinei isso para vocês, que a salvação era pela graça. Eu ensinei isso. Agora vocês estão voltando para os rudimentos lá atrás, que vocês até nem passaram por isso, mas os judeus, os hebreus passaram, os israelitas passaram. Como é que vocês estão voltando para os rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis escravizar-vos? Não, a má compreensão da salvação escravizou esse povo todo no passado. Quando Jesus veio, na plenitude dos tempos,
Que alguns colocam, a plenitude dos tempos, porque era um governo, uma língua, estradas, tal, tudo isso está certo. Mas a plenitude dos tempos foi no tempo certo. Jesus veio para mostrar, ajeitar aqui, para mostrar que acabou, o aio acabou, o trabalho do aio acabou. Nesse sentido aí. Hoje pode estar até acontecendo, gente que começa por aí, mas vai encontrar a cruz. Gente que começa com a salvação pelas obras e vai encontrar a cruz do Calvário, esse é o caminho. Não tem outro caminho, nunca houve outro caminho. Então como é que vocês estão voltando? E olha o verso 10 assim, guardais dias e meses e tempos e anos. Vocês querem voltar para ser escravos novamente, né? Lá no passado? Aqui estão falando sobre as leis cerimoniais. Havia 7 sábados cerimoniais que eram guardados e tinham um propósito. E eles apontavam para a cruz, sempre apontavam para a cruz. Não está falando sobre o sábado da criação, o sábado da criação é outra coisa. O sábado da criação se guarda semanalmente para proclamar a criação. E se as pessoas fizessem isso mais, nós não teríamos pessoas incrédulas. Por quê? Nós estamos celebrando a criação de Deus. Hoje é uma confusão, Big Bang, e um Big Bang planejado, um Big Bang que Deus instituiu, e tantas outras coisas, sopa primeva, e tanta coisa, tantas ideias simples. Pela fé o Senhor criou todas as coisas, crer nisso é importante. E se guardássemos o dia do Senhor, isso seria mais claro. Então, vocês estão tentando voltar para trás para coisas piores. Aí ele fala da sua perplexidade e fala da sua enfermidade, que ele pregou com mesmo doente, aí pode ser malária, alguma coisa, não está bem claro aqui, né? E que ele falou, e vocês não me desprezaram naquele tempo, vocês me aceitaram, e sabe? Que é feito, pois, da vossa exultação. Vocês estavam felizes quando eu pregava. Hoje vocês não estão mais felizes porque eu prego e ensino essas coisas que eu sempre ensinei, que Jesus me ensinou, me passou e me mostrou, que a salvação é pela graça. Vocês perderam a alegria. E sabe que naquele tempo lá eu era capaz de dar os meus olhos para vocês. Eu tinha o maior interesse e tenho ainda o interesse para que vocês vejam a salvação. Vivam a salvação. Vivam a salvação. Importantíssimo isso, importantíssimo. E ele faz aqui tornei-me porventura vosso inimigo, por dizer a verdade? Vocês me recebiam tão bem e eu fiz com todo o coração. Com todo o coração, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente. Os pregadores, os judaizantes que querem pregar um outro evangelho, querem amarrar vocês no passado, querem escravizar vocês lá no passado, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Sabe essa briga que talvez até haja hoje entre líderes religiosos? Vem para a minha igreja, não a minha igreja, a minha igreja, não a minha igreja. Criam situações para as pessoas poderem buscar aquela e não a outra, pelos serviços que estão prestando. Parece que as pessoas estão mais preocupadas em ter adeptos, em ter seguidores, do que ter pessoas para o reino de Deus. Essa é a função da igreja, é levar as pessoas para o reino de Deus. Essa é a função do evangelho, aliás. Levar as pessoas para o reino de Deus, e Deus usa a igreja também para isso. Não é? E ele diz assim, eu fico perplexo. Meus filhos, verso 19, por quem de novo sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós. Estão se desviando, meus queridos. E eu sofro. Esse é o fervor missionário, essa é a visão missionária. Olhar para o outro e dizer assim, eu vou orar por você, eu tenho uma coisa boa para você, que é o Evangelho. E aí faz no final, que termina com uma fé e obras. Sara e Agar. Sara e Agar. Sara, 99, teve Abraão, né, com 99, tem lá um filho com Sara. E com Agar, o filho dos 86 anos. Não era esse o plano de Deus, então esse aqui não é a aliança. A aliança é a outra. Então, aqui na comparação das duas, fala das duas alianças, uma é Sinai, outra é Jerusalém, mas é Jerusalém celeste, a livre. Nós estamos dizendo assim, em qual dessas alianças você quer participar? A aliança de Agar, que não foi da vontade de Deus. Deus não instituiu esse povo para ser o povo de Deus. Não é? Deus tinha um plano, tinha uma promessa.
Vocês vão esperar o Messias? Né? E qual é o grande exemplo na Bíblia de Messias? Um deles, né? É Isaac. Vamos imolá-lo? Não, esse não. Ele não é o sacrifício. Isso aqui é uma prova para Abraão, não é para ele. O cordeiro morreu no lugar de Isaac. E o cordeiro morreu em nosso lugar, no lugar de todos nós. Cordeiro de Deus tira os pecados do mundo. Aí, então, em qual das duas alianças você quer estar presente? Naquela que foi instituída por Deus ou que não foi instituída por Deus? Esse é o desafio. Eu convido você para estar firme na aliança instituída por Deus em Cristo Jesus, na graça de Cristo. Vamos orar? Pai amado, tua bênção esteja conosco e que nos indique o caminho da cruz. Nos mostre o sorriso de Jesus espalhando a sua graça. Possamos abraçá-la e viver numa graça, e viver numa fé. Viver na fé, uma fé operante, motivada pela graça. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Essa parte estamos aqui encerrando, mas o programa continua, ainda temos a ilustração. E eu espero você para o capítulo 5 amanhã. Não falte de jeito nenhum. Vou estar esperando. Dia 25 de maio é o dia da adoção. Neste dia, a sociedade se lembra de milhares de crianças que estão em abrigos esperando por uma família que aceite adotá-las. Infelizmente, muitas crianças têm mais dificuldades para serem adotadas por causa de sua cor de pele. Isso porque nos últimos anos a preferência por crianças brancas tem crescido, ao passo que crianças negras e pardas são a maioria que estão na fila de espera. Um termo usado para famílias brancas que adotam crianças negras é a adoção interracial. Esta expressão descreve pessoas que não olham as crianças como mercadorias que estão disponíveis para agradar um perfil de filho imaginado. O ideal é que as famílias em processo de adoção não façam distinção de raça ou cor. Toda criança merece ter uma família que a ame. Na Bíblia encontramos a imagem da adoção para retratar o amor incondicional de Deus pelo ser humano pecador. A partir do verso 4 do 4º capítulo do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo declara: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. O primeiro destaque desse texto é a expressão plenitude do tempo, a qual transmite a ideia de hora certa, ou seja, Jesus veio na hora exata do plano redentor de Deus, quando o mundo estava perfeitamente preparado para a obra de Deus. O segundo ponto é que o texto mostra o enorme amor de Deus a não apenas nos comprar do mercado de escravos da vida, mas para além disso, Ele nos eleva à posição de filhos e filhas por meio da adoção. Neste texto, Paulo se baseia no costume romano de adoção, em que os filhos adotivos recebiam privilégios absolutamente iguais na família e status iguais como herdeiros. Com isso, a Bíblia demonstra o amor verdadeiro e profundo de Deus. Podemos imaginar alguém ajudando ou salvando uma pessoa, mas não indo tão longe quanto fazê-las parte da família. Porém, isso é o que Deus fez por nós. Por fim, quero destacar a palavra que Paulo usa no texto, Abba. Ela significa meu pai, e é uma expressão íntima como a nossa expressão papai. Portanto, ela expressa uma relação muito próxima que Deus deseja ter com seus seguidores. O amor divino não faz distinção de classe, raça ou cor. Ele nos resgata da escravidão e muda nosso status de escravo órfãos para filho amado de Deus. E a partir do momento que recebemos a filiação divina, juntamente com ela ganhamos o direito à herança da salvação, disponível a todo filho resgatado. Que este amor incondicional de Deus possa ser um ideal para nossos relacionamentos e escolhas. Além disso, que este amor possa nos mostrar que mesmo quando não nos sentimos amados ou queridos pelas pessoas ao nosso redor, é possível encontrar o amor verdadeiro e incondicional de um Criador que não quer ser nosso dono, mas nosso Pai amado.